em que algum momento tava dando errado. Eu não me lembro de pensar, putz, tá dando errado. Eu não me lembro disso. Então, desde o primeiro dia, a gente, pô, no começo, claro, a gente chamou amigos pra ir e tal, a loja encheu. Aí continua indo, porque a gente colocou um ponto do lado da universidade. E a galera ia muito da universidade lá. Então a gente não sentiu esse problema, a gente fez conta. Precisa de ter, se eu não me engano, era 20 pessoas. 20 pessoas por dia passando na nossa loja, com ticket médio tanto, a gente consegue. R$20. Já pagava A gente calculou que a universidade tinha 3 mil alunos, a gente Eu conseguia ia perguntar se passar por era isso. do lado da faculdade, porque é o lugar ideal, né? Pra açaí, chopp, bar. E teve um detalhe, porque assim, ó, o Queiroz, ele é o cara que cuida da nossa parte financeira, tudo mais, um cara que é muito mais analítico. Então, a gente, antes de validar alguma ideia, sempre chega nele, que ele vai colocar todos os problemas possíveis, você vai sair da sala chorando, porque não vai dar certo o negócio, né? Então, no começo, ele, É bom. lógico que hoje ele tá melhor, né, do que no começo, mas antes ele já era assim, já meio, não vai dar certo, sempre foi assim. E aí, como que eu vendi pra ele? Eu falei, porque ele não queria, né? Mas eu falei assim, cara, o negócio não tem como dar errado. Eu falei, por quê? Tem que entrar 20 pessoas por dia e gastar R$20. Se isso acontecer, a gente não vai ter prejuízo, o negócio não vai quebrar. Então não vai ganhar dinheiro, mas também não vai quebrar. E aí ele falou, 20 pessoas só gastando R$20? Tem um monte de gente passando na faculdade todo dia, não é possível que não venda 20 açaís. Sim. Aí ele comprou a ideia, então a gente tinha esse target de meta diária de vendas, né? Então... E é muito legal você falar isso, porque vira e mexe o Bruno fala sobre isso, sobre os empreendedores. Os caras não fazem conta básica. Então nenhuma. Você aí que tá pensando em empreender, né, em abrir uma loja, em fazer um negócio, esse tipo de conta é a conta que você precisa fazer. Você precisa de um custo, do quanto você tá vendendo, né, o seu produto, quanto custa para ver quanto você vai lucrar e quanto você precisa, no final das contas, que entre todo dia, para que você não quebre. Então, as pessoas não fazem essas contas simples, que não precisa ser engenheiro para fazer. Não precisa. Não, a cabeça do engenheiro... É mais fácil. Quando o Sérgio falou, né, o Matheus Queiroz é o analítico, eu pensei, pô, 2 engenheiros estarem apontando o terceiro como analítico, Ele né? deve ser melhor. É um cara mais... Só que é conta simples mesmo, é matemática até a 6ª série isso, Exato. gente. Mas como a Malu falou, o pessoal não faz, porque eu dou exemplo até da minha mãe. Minha mãe é super empreendedora, abriu vários negócios, ela quebrou todos. Porque ela não fazia essas contas. Caramba. Eu lembro que ela abriu uma hamburgueria em Palmas, e ela cozinha bem, o hambúrguer era muito gostoso. Aí fomos lá uma vez, eu fui comer um hambúrguer e falei, mãe, e aí, você ganha quanto por hambúrguer? Ela, não sei. Eu falei, como assim você não sabe? Quanto custa cada hambúrguer? Quanto Não custa sei. os ingredientes, tudo? Daí você tem quanto de margem? Ela não sabia. Aí eu fui fazer as contas e falei, olha, por hambúrguer você tá perdendo tanto. Nossa. Ela perdia. Daí eu falei, você é uma empreendedora social, porque ela tinha uns funcionários, pagava o pessoal, pagava o aluguel, pagava os impostos, que é Simples Nacional, você paga sobre faturamento, e no final não ganhava dinheiro nenhum. Daí ela falou, pô, mas se eu tô perdendo, como é que eu tô aberta? Eu falei, Aqui, ó. tá aberto porque você me pede dinheiro, eu te dou dinheiro. Porque ela não fazia conta. Aí no final eu falei, você tem que aumentar esse preço. Ela falou, bom, mas se eu aumentar, eu perco o mercado. Se não aumentar, você quebra. Ela aumentou o preço pra começar a ter lucro. Mas se começar com essa cabeça boa, mostrando que era um número pequeno pra dar certo, era muito bom. E no começo não tinha funcionário, eram vocês 3. Era nós 3. Por muito tempo ficou muito nós 3. Só pra enfatizar, a gente não tinha o risco ali de quebrar. Mas também a gente não tinha o pensamento, sendo bem honesto, tá? A gente não pensou que ia chegar tão longe assim. Então, assim, Nunca. a gente abriu um negócio pra ganhar uma grana, fazer o negócio desenrolar e tudo mais. Mas não teve um momento de, tipo assim, abrir, eu quero daqui 2 meses estar um milionário. Não foi assim que a gente pensou também. Não tinha um plano, em 5 anos teremos 500 lojas. Não existia. A ideia era ter, tipo, 3 lojas, uma renda extra. A gente, pô, era engenheiro, né? Então a gente, sei lá, construir casa, trabalhar em algum lugar. Então foi começando, a gente foi idealizando. Só que eu acho que essa conta, assim, de como o negócio não quebra, a gente fez desde o começo, deixou muito claro o valor do aluguel, energia. A gente tinha a vantagem que não tinha salário, né? Então falou, bom, tá muito fácil de não dar errado, né? Dá certo a tua história, vamos tentar. Então a gente foi aprendendo ao longo do caminho e foi virando o The Best, né? E como é que foi a expansão? Porque vocês inauguraram, vocês lembram o mês em 2017? 11. Novembro. Mês 11, Então, 11 de novembro de 2017. Bacana. Então, final do ano já. Uhum. Se a gente pega, então, em basicamente 6 anos, porque foi quase 2018, vocês saíram de uma loja para 500 lojas abertas, 501, como o Sérgio falou. Foi uma expansão muito rápida, num período muito curto de tempo. Quando que veio a segunda unidade? Já veio essa cabeça de franquia? Ou a ideia era ter só lojas próprias? Como é que foi? Como que foi a história? Como a gente montou um negócio diferente, porque assim, geralmente açaí, quando a gente fala assim, uma loja de açaí, a galera vem na cabeça o seguinte, uma loja roxa, verde, né, tipo, escrito um açaizão grandão, uma loja que você quer entrar e sair correndo, assim, tipo, essa que vem a imagem na cabeça.
E a gente falou, bom, vamos fazer um negócio diferente. A gente já pensou sempre do começo de inovar. A gente tem que trazer alguma coisa. Por que a galera vai no nosso e não vai no outro depois que abrir um self-service igual? Então a gente fez uma loja que, aos nossos olhos, era muito era bonita na época. Hoje em dia, a gente fala que, putz, né? Não dá. Mas é bom a gente se envergonhar do início. Significa que evoluiu, Sim. né? Então a gente montou um negócio, pô, diferente. E tinha uma carinha de franquia. E a galera perguntava, pô, é franquia? E a gente falava, meu, não. Mas a gente não sabia que também que era uma franquia exatamente assim, né? Mas o pessoal começou a perguntar. Começou a então. perguntar, questionar. E a gente falou, meu, tem uma oportunidade aqui. Aí a gente falou, vamos atrás de entender o que é isso. Isso já em, tipo, 2018? Isso no começo. no começo Bem no já, começo, uns 3 meses já. Sim. Começaram a perguntar, é franquia? E a gente começou a ir atrás e começou a estudar um modelo de negócio. Aí apareceu um quarto integrante, que tipo, a gente montou uma loja de sociedade junto com ele, uma segunda unidade. E aí depois deu, tipo, acho que uns 20 dias apareceu uma pessoa querendo comprar uma franquia, que é o Júnior. Hoje ele tá com 4, 5 unidades, né, Caramba. da rede. Primeiro Então, franqueado. primeiro franqueado nosso. Pô, que legal. Tá É. até hoje com mais O unidades. mais maluco, ele é tão maluco quase quanto a Porque gente, assim, eu né? falo que, pô, hoje em dia é muito fácil vender franquia. Tipo, pra gente, porque, pô, a marca é super sólida, tem vários números de resultado. Adorei, super fácil vender franquia. É. Pra eles que Não, dá certo, né? Pra gente hoje é muito, E muito bom. Sendo realista, assim, é Aham. fácil a gente vender franquia porque comprova. Pô, hoje falta cidade pra galera querer montar, assim, né? Mas antes, lá atrás, imagina, o Júnior comprou um sonho, ele acreditou na gente, nos 3 malucos ali, ele foi o quarto maluco ali junto ali, né? Mas pagou barato também, né? Pagou bem Pagou barato. Bem barato. Mas então, aí o Júnior veio de Ponta Grossa, montou a unidade, só que o que aconteceu? Na época a gente estava com 2 unidades próprias. E as duas juntas, elas faturavam 45, 50 mil reais por mês, as duas juntas, tá? Hoje a média da rede, a gente fatura 97 mil por mês. Na época a gente faturava com 2 lojas, 45 mil por mês. 45, 50. A gente falou, meu, pra gente tava rico. É, Por mas loja era multiplicou por bastante, 4, né? então. Sim, Vamos muito botar bom. assim. Aí a gente fala, meu, Que tamo as duas rico eram vendendo 50. sorvete, porque a gente faturava 50 por mês, sobrava um puta dinheiro, porque não tinha muito custo. Uhum. A gente falou, cara, nós tá ganhando muito dinheiro com sorvete. E aí ele montou, a primeira franquia dele foi setembro? Acho que foi 2018? agosto de 18. Agosto, né? Agosto de 18. Foi agosto de 2018. Depois de ali de uns 8 meses ali. E aí no primeiro mês dele de faturamento, ele faturou tipo 69, 70 mil reais, né, nessa casa ali. Caramba! É. Ou seja, a soma das nossas duas. É. Ou seja, esse cara era bom de operação. Nesse momento, não É. sei se a gente ficava feliz ou triste. Entendeu? O primeiro franqueado, isso. Ele Isso. faturou mais que Ah. as nossas 2 lojas juntas. O franqueado tá ganhando mais dinheiro que a caraca, o gente. que você tá fazendo? Aí a gente Exatamente. começou, tipo, pô, 2 coisas. Uma dor de cotovelo, caramba! A gente deu pra ele um puta ponto, uma puta loja, o cara tá ganhando mais dinheiro que a gente. E, tipo, e o segundo, pô, o que tá fazendo diferente, né? Uhum. Aí a gente começou a entender, só que a gente tinha uma premissa antes que a gente queria ter uma loja pra não quebrar, uma loja pequenininha, aluguel barato. Tipo, domingo, a gente abria a loja 3 horas da tarde e fechava às 7 da noite, 8 horas. E ele no domingo, a gente vendia no domingo 1.400, 1.500 reais no dia. Ele no domingo faturava 7 mil reais. Estourava de vender domingo. Aí a gente falou, Porque ele cara... ficava o dia inteiro aberto. A gente tá fazendo uma E cagada. a loja era maior. A loja dele Ah. começou a virar um encontro de família ao domingo. Legal. Tipo, domingo é o principal dia da alimentação pra gente, do Sorvete, sorvete. todo mundo Uhum, come é verdade. sorvete E domingo. a gente não abria domingo. Para pra pensar. A gente não sabia. É. O homem, né? Você ia fazer o quê? Ah, eu vou pegar mulher, sei lá, vou fazer alguma coisa. Jovem, gente. Futebol, Estavam né? ricos, tinha acabado de Quem tava ganhando poderia 50 julgá-los, pau. né? Vai fazer o quê? E aí a gente falou, meu, esse é o modelo de negócio. A gente já ajustou ali já, e aí começamos a pensar em lojas que domingo faturava bastante. Já o ponto para domingo, tudo, né, pensando nisso. E aí essa loja dele começou a ficar famosa na região de Londrina. Aí começou a aparecer um monte de gente querendo montar franquia. E aí começou a escalar ali a franquia na região e foi crescendo, né? Então esse foi mais ou menos o começo ali. Até pegando... Você quer falar alguma coisa, Matheus? Tem uma história, assim, ó, vou dar um exposed aqui na nossa trajetória, que eu acho que é legal compartilhar, né? Porque a galera fica perguntando, as pessoas perguntam como é que a gente conseguiu abrir uma franquia, porque a galera não sabe, né, qual que é o caminho, né? Uhum, E eu acho legal contar essa história pra dar um exemplo pra galera que é possível, né? uhum. E no começo, imagina, a gente tinha 15 mil reais, a gente não tinha dinheiro, por mais que a gente tava faturando, não sobrava nada, não tinha nada. A gente foi receber dinheiro lá em 2019, começar a receber salário, alguma coisa, né? Então, não tinha dinheiro. Então, como é que a gente conseguia estruturar uma franquia? Ah, pagar uma consultoria, sei lá, 50, 100 mil reais pra estruturar isso? Era muito difícil. E aí a gente criou algumas táticas aqui para poder sair isso, né? E a tática foi o seguinte, vamos tentar ser franqueado de alguém, entender como que eles fazem, pegar a ideia do contrato, das coisas, colocar a nossa carinha, mudar o nome e vamos franquear.
Foi mais ou menos assim, entende? Mas é interessante, porque você viu que a consultoria era mais cara do que virar franqueado de alguém. Exatamente. Não, mas não, a gente não comprou uma franquia. Não, O que não, que não. A gente não comprou a A franquia. gente Ah, só é. mostrou interesse. Só mostrou Pra interesse. ver como é que Pra era. ver como é que era. Aquela frase assim, no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Só que a Entendi. gente tá aprimorando as coisas, a gente não tá Isso, copiando. Né? A gente entendi. tá aprimorando o modelo. Então a gente falou, bom, como é que a gente faz pra aprender Por a vender estudar franquia? no campo, tá certo. A gente ligou para 5 franqueadoras, pegamos os contratos, pegamos as copies, modelo de venda, entendemos como é que funcionava, a gente viu, pô, o que não fazia sentido, então o que a gente criou de diferencial? Por que a gente vendeu muita franquia desde o começo? Porque a gente começou a entender que tinha uma premissa no mercado que, qual que é? A franquia só ganha dinheiro o franqueador e o franqueado é um funcionário do franqueador. Essa é a premissa que tem. Aí a gente falou, bom, mas por que disso? Aí a gente falou, por causa dos royalties. Porque o royalties geralmente é o quê? Se você fatura 100 mil reais numa loja, você paga de royalties de 5% ali em média. Então você vai pagar 5 mil reais pro franqueador, sem ele fazer meio que nada, vamos dizer assim, né? Tudo bem que ele criou uma marca e tudo mais. A gente falou, como é que a gente faz um negócio diferente disso, que tenha mais atratividade? A gente foi lá e pensou, vamos criar um modelo que o royalties é fixo, que é bem simbólico o royalties, e o cara não vai sentir que tá pagando pra gente um puta royalties, né? E a gente tem que achar outra maneira de monetizar a franqueadora. Então a gente falou, bom, vamos criar um modelo de negócio que o royalties custa 500 reais por mês, hoje custa É nada. nada. Né? Começou com 500 reais. E hoje tá 1.045 também, que é muito baixo. É né? muito baixo. E- Comparado com o percentual de faturamento, Sim, A média imagina. de Se 96, você fatura 100 mil, é. se você fatura 100 mil, você pagaria 5 mil de royalties. O nosso franqueado paga 1.045. E aí a gente ganha Até dinheiro hoje é assim. até hoje. E aí, E aí- como vocês ganham dinheiro? Que agora eu fiquei curiosa. Vendendo produto. Ah. Aí que tá a grande... Porque vocês são os distribuidores. A gente é indústria. Ah. A gente virou indústria depois Muito lá na massa. frente. Então a gente achou esse modelo de negócio que daí, pô, meio que eu sou um franqueado, mas eu não mato a franquia porque eu tenho que pagar um royalties sobre faturamento e tudo mais. E aí isso começou, tipo, pô, o franqueado ganhava muito dinheiro. Payback no começo era tipo de... Sem brincadeira, tá? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Quanto que tá Para hoje? quem não entende o que é payback, é o quanto tempo você demora para recuperar o dinheiro Exato. que você investiu naquela franquia. Então, toda vez que você faz. As pessoas, não sei se o povo entende o que é franquia, mas você compra o modelo de negócio já pronto. Então, você paga por isso. E aí, você também tem que pagar a estrutura, né? A Sim. loja e tudo mais. E é isso que ele tá falando. Todo esse investimento, 5 meses, já retorna. No começo era 5 meses de payback. Caramba. Hoje uma franquia, assim, geralmente o mercado de Muito franquia, rápido. payback é o quê? 36 meses, 48 meses. Né? Boas franquias ainda. Se pegar tipo o McDonald's, que é uma puta marca, um payback é de às vezes 60. 72. É Né? um investimento muito alto. Muito né? alto. Então, aí hoje o nosso payback já é muito bom, mas ele foi subindo porque foi crescendo o valor do investimento. Hoje está em 16 a 18 meses. Mesmo que a Que é gente, muito assim, é um rápido. prazo muito curto. que a gente vende para franqueado, mas na prática isso É não mais acontece em 12, em 13. Então, só que a gente vende 18. A gente sempre vende segurança, né? Tipo, para entregar um over-delivery a mais ali. Então, isso começou a chamar a atenção da galera e começou a montar. O franqueado montou uma loja, aí aparece o primo querendo montar, aparece o amigo, o outro franqueado começou a montar a segunda unidade, começou a crescer a rede assim, só no boca a boca. Aí a gente foi crescendo as unidades só no boca a boca. Chegou em 2022, a gente estava já com 200 unidades vendidas, somente sem divulgar a franquia. Só no boca a boca da galera montando. Parente, primo, amigo, cliente que vai na loja, consumiu o produto, gostava Uhum. e foi crescendo. Em 2022 tinha 200, então? 200 unidades a gente começou ano. Pô, bem interessante. E até dando um passo atrás, como é que foi a reação dos engenheiros que formaram com vocês quando viram, pô, cara, o Sérgio, o Matheus e o Matheus estão vendendo açaí, cara. Porque de primeiro eu fico imaginando o pessoal já dá até uma zoada, né? Falou, Exato. cara, os caras vão vender açaí, fizeram engenharia. Teve isso ou não? Eu tive- Muita é, gente foi emprender, como é que Eu foi? que isso da minha mãe e do meu pai, tá? Mais do Mas que é sempre eu... assim, os piores hates estão dentro de casa. É, o bullying em casa, né? Fez engenharia pra abrir uma lojinha de açaí, sabe? Teve dentro de casa, hein? Quem dirá da faculdade, né? Mas, sendo bem honesto, pelo menos por mim, a gente não fica muito vendo isso, sabe? Eu não me importo muito. A gente tem muito contato ainda com algum pessoal da faculdade, troca ideia com eles, mas com certeza, algum deles, tá? Já teve a oportunidade lá, quando trocou uma ideia com a gente, eu e o Sérgio tava ligando, vamos fazer parte? Ah, agora não pra mim. Eu não sei o que acontece na A gente cabeça convidou das uns 8. pessoas. É, Entendi. mas- Não participaram, só os dois que aceitaram, assim, né? O cara tinha o ticket premiado e falou não. Mas Trabalhar dá trabalho, né, gente? Sim. É essa que é a questão. Sim. Sempre que você convida, você está convidando para um trabalho. Então é algo que a pessoa tem que querer e nem todo mundo tá afim. Não, mas eu digo isso até porque, por exemplo, a minha primeira iniciativa na internet foi um site que a Malu criou pra mim.
Ela foi lá, a gente comprou um curso, ela aprendeu a fazer, criou o site, eu escrevi. Desenvolvedora, né? Aí, Super. Aí eu Nem eu sei como que eu escrevi, fiz isso, mas eu fiz. eu escrevi meu primeiro artigo e falei, cara, agora vamos esperar as pessoas lerem e comentarem. Aí veio o primeiro comentário, eu recebi um e-mail avisando do comentário. Depois eu tive que tirar isso porque começou a ser muito comentário. Mas chegou o primeiro comentário, o louco pra ver, era um cara da minha turma da AMA me zoando. O que eu falei, né, que tinha criado, ele tava colocando lá um comentário de zoação. Eu falei, miserável, cara. Lógico que ele fez, assim, pra brincar comigo. Você guardou esse e-mail daí já até hoje? Ah, tá lá guardado, né? Tá lá. Mas por isso que eu perguntei a reação do pessoal da faculdade quando viu. Mas Pô, acho que eu a acho galera deu pra sair, apoiou né? bastante a Da gente. faculdade assim. apoiou É? bastante Pô, no que começo. legal. Eu acho que a gente ouviu frases assim que talvez chatearam um pouco, mais de gente de dentro, assim, da família mesmo. Entendi. É, tipo, a mãe do Sérgio fala, putz, eu tô pagando a faculdade pra você esse tempo todo, pra você abrir loja açaí. Tipo, do meu pai também, né? Pô, o que você tá fazendo, velho? De sua vida, você vai vender açaí. Então, tipo, isso a gente ouviu. A gente ouvia a gente passando na rua enquanto a gente tava montando a loja, né? Falando, putz, mais uma loja açaí, hein? Então, assim, a gente ouvia essas coisas e deixava a gente chateado. Mas a galera da faculdade, nossa, ajudou pra caramba no começo, na inauguração, muita gente foi. Muita gente foi. Muita gente apoiou. E hoje, né, veteranos nossos são franqueados nossos, né? Aham. Pô, que legal. Pessoas da faculdade Tem muita gente que que se inspiram na gente, abriram o negócio deles. Então, isso foi legal. Então, a gente vê que tem muita gente parceira mesmo. Eu sempre falo da família que é muito também complicado a gente querer que as pessoas apoiem a gente quando nem a gente sabe o que tá acontecendo direito, né? Então, quando a gente começou na internet, a gente nem sabia qual a proporção que isso ia Não, tomar. não Então, tínhamos não ideia. tem como a gente exigir que eles acreditassem numa coisa que nem a gente sabia o que era. Da mesma forma que imagino que quando vocês começaram, não tinham a proporção Sim. do que poderia tomar. Obviamente, a gente gostaria de ter apoio de todo mundo, mas não dá, né? Não, Faz eu parte. fico imaginando realmente os pais de vocês. Pô, você vai formar engenharia. Aí teu pai deve esperar que você vai trabalhar numa empreiteira, alguma coisa assim. De repente você abre uma loja de um negócio que a princípio você não conhece muito bem, nunca empreendeu. Então é complicado querer que essa pessoa fale, não, vai dar realmente certo. Isso é muito mais raro do que regra. Essa é a meu- verdade. A Meus gente pais- não julga, né? Hoje não julga. A gente zoa um pouco, né? Mas É. a gente não... Mas meus pais são professores públicos, né? Trabalhei em rede pública a vida inteira. Meus pais, meus avós, todo mundo queria que eu entrasse em concurso. Eu chego com uma coisa dessa completamente diferente, meu pai ficou 2 meses sem falar comigo. Sério mesmo? Sério, ele não falava. Ele não falava comigo, não olhava pra mim. Ficou 2 meses assim. Quando viu que o negócio engrenou, ele foi o primeiro a tirar um dinheirinho do bolso e falou assim, ó, compra mais mesa, tá precisando. Deu R$1.000 pra Legal. gente comprar mais muito 4 louco, né? meses. Fofo. Ah, então quando ele viu que estava realmente sério, ele Sim. apoiou. E, bom, voltando agora à história de expansão de vocês, como você colocou, Sérgio, vocês não queriam ser a franqueadora que ganhava dinheiro para vender a franquia e depois o franqueado que se dane aí, porque vai ter que pagar um royalty sobre faturamento, não vai saber a margem do cara. Vocês tiveram essa ideia de cobrar fixo e de vender o açaí. Então veio a ideia da fábrica. Uhum. Logo de cara, então. Mais ou menos. Foi mais uma questão de necessidade. necessidade, né? A gente... Pode falar. Tá. Aí, como que foi a história? A gente comprava antes açaí e distribuía pros franqueados. Sim. Só que daí teve um dia que a gente comprou uma remessa, chegou na loja e, pô, a gente sempre provava as caixas que tava vindo pra gente, era o nosso controle de qualidade, né? Abria lá 10 caixas lá que veio, sei lá, veio 30, abria 10. Provava lá e falava, meu, tá legal, coloca pra vender. E aí nesse dia a gente abriu as caixas estavam, tipo, bonitas ali, tudo certinho, e colocamos pra provar. Quando a gente provou, falou, meu, tá sem gosto. Era um açaí, mas não tinha gosto de açaí. Aí o Bragato provou, não sei o que, ele falou, meu, não tem gosto de nada, tá com gosto de água, assim. Aí eu liguei pro dono da indústria e falei, meu, cara, esse açaí não tá legal. Aí ele falou, meu, seguinte, açaí tem safra, é uma fruta igual banana, e tem vezes que não vai tá bom. Se quiser, isso daí, se quiser devolver. Falou desse jeito. Meteu aí- louco. Nossa, e aí, putz, já me deu, falei, cara, como assim a gente vai vender esse negócio? Tava começando agora, acho que tinha umas 3 lojas, né, É. na época. A gente falou, meu, a gente não pode ficar refém, né, de um produto que não tem, pô, é o nosso diferencial, o produto tem que ser, né. Aí a gente falou, bom, vamos atrás disso. A gente começou a visitar um monte de sorveterias, e aí a gente visitou uma que ficava lá próximo de Londrina, que a gente viu que, pô, ele tinha uma loja na frente, e no fundo da loja ele tinha uma indústria grande de sorvete. E, tipo, pequenininho, assim, devia ter, sei lá, uns 50 metros Ele quadrados. tinha o suficiente ali pra produzir tudo que ele Super vendia e pra compacto, vender assim, pra né? fora ainda. E a Então, gente falou, nossa, cara, parece que é fácil fazer sorvete. Sabe? Porque a gente nem tinha noção, imagina, de máquinas de sorvete, como que fabrica. A gente falou, acho que parece que é fácil. Aí a gente encontrou um cara que ajudou a gente a fazer meio que uma receitinha piloto. E fomos lá e montamos um outro modelo de negócio que não ia quebrar também, que era a indústria de sorvete para atender a gente, né? Então, Mas pra gente abrir isso, tudo como a gente faz conta, né?
Tava passando, aí eu vi um ponto perto da minha casa lá, e naquele ponto era grande. Aí a gente pensou, putz, a gente pegou o exemplo lá do cara que tinha uma loja na frente e a fábrica no fundo. A gente pegou um ponto exatamente assim, putz, esse ponto é grande, vai dar uma puta loja legal, e dá pra gente cortar ele no meio e no fundo fazer uma indústria. Então, se a indústria não der certo, a loja dá. Então a gente pegou um ponto meio que híbrido para conseguir fazer ir produzindo aos pouquinhos lá no fundo e ter a loja na frente. Então isso também foi pensado pra gente poder abrir. Tem uma história legal desse ponto, que assim, você vê como hoje a gente tá, putz, super relevante, mas ninguém olha as coisas que aconteceram lá atrás, né? Mas ele que achou o ponto que era perto da casa dele. E aí, assim, qual que era o nosso problema na época? A gente era 3 moleque, né? Não tinha nada, não tinha fiador, não tinha renda pra comprovar. Qual a idade de vocês? Porque vocês foram under 30 no ano passado. É. Vocês fizeram 30 já? A gente fez. Eu fiz 30 esse ano. 30 agora? Tem 31 e tem 31. Ela também. Eu vou fazer 31 semana que vem, né? Tô zoando. Todos Caso muito novos sábado e ainda. faço 31 na Tudo outra muito semana. velho já, né? Não, vocês são muito Tudo jovens. super eu tô novos, brincando. E aí a gente foi lá ver o ponto, só que assim, pô, a gente devia ter 27 na época, não sei, 27, 28. Não, Não, acho que uns 25 ou 24 ali. É, Quando bem o um Dudu nasceu, tinha acabou molecão na faculdade ali. E aí, assim, pô, como é que a gente vai alocar porque o prédio, pra gente na época, era 6 mil de aluguel, acho que tava pedindo, a gente depois conseguiu negociar. Mas, o cara não ia acreditar em 3 moleques pra alugar o prédio pra gente, a gente não tinha fiador. Era muito difícil E conquistar isso. aí, assim, a gente não tinha carro, não tinha nada, né? Hoje é fácil alugar um prédio, mas lá atrás não era. Aí a gente falou, o que a gente vai fazer, né? Então, eu e o Bragato, eu tinha uma moto, eu falei, só que a gente não vai parar de moto na frente do prédio, cara, não pode ver que a gente tem uma moto, né? Tem que ver que tem uma motinha, tipo, uma Twister ali, bem simplesinha. E aí a gente falou, vamos parar. Então, eu e o Bragato foi de moto, paramos no quarteirão de trás, deixou o capacete lá aberto, escondido assim no quarteirão de trás, subimos a pé, com a camisa social ali, pra mostrar que a gente tinha, né, uma renda pra conseguir pagar o aluguel do prédio. Aí o Bragato chega lá, conhece o engenheiro, inclusive hoje ele é franqueado engenheiro do prédio ainda. Legal. O dono do prédio virou franqueado também. E aí a gente falou, bom, fizemos o correto aqui, né? Protegemos a nossa imagem, vamos vender aqui que a gente vai conseguir pegar o prédio. Aí, de repente, a gente olha pro lado assim, tá o Matheus Queiroz parando com o palhozinho dele verde azeitona na frente do prédio. Eu falei, Bragato, mano, o cara parou com o palho. Mano, esse cara não vai querer alugar nunca pra gente o prédio, velho. Desceu de short. De short, tênis de vermelho. Exatamente. Eu falei, cara, ferrou agora, né? Tipo, Você fez de tudo pros Mas caras não consegui- ver que a menina tava chegando. Mas conseguiram mesmo assim. mas eles acreditaram ali um Acreditaram. pouquinho no projeto ali e a gente conseguiu alocar o prédio. Aí a gente montou a pequena indústria. Pô, o que era a nossa indústria? Era uma maquininha de sorvete que custava R$20 na época, assim, bem simplesinha, não nada a ver com o que a gente tem hoje, né? A gente fabricava uma caixa a cada 55 minutos. Então você pegava tinha tipo um liquidificador gigante, aí jogava os ingredientes lá dentro, batia, colocava num balde, joga no balde na máquina e ela bate por 50 minutos e tira uma caixa de sorvete. Então a gente ficava das 7 da manhã até tipo 11 horas da noite para fazer tipo 30 caixas, 35 caixas. Era loucura, assim. E a gente vendia na semana, às vezes 70, 80. Então não dava conta. Não A dava gente ainda vazão. comprava de fora. Problema ainda. bom. Problema bom. Aí hoje a gente fabrica uma caixa a cada 15 segundos. 15 segundos. É o outro, né? Então ela sai de 50 minutos para 15 segundos. Então, Quase 5 mil por dia. e a gente foi lá, a gente